Boa noite a todos, que possamos sentir acolhidos, confortáveis, porque estamos na nossa casa, na casa de Deus, na casa dos bons espíritos. Então, todos aqui viemos buscar algo para completar a nossa vida, a nossa felicidade. Passamos pelo estudo, na primeira parte quem chegou mais cedo, já bebeu uma água limpa, passamos recebendo os fluidos que irão proporcionar condições para a gente entender e aprender em nós todos esses conteúdos que é dirigidos para o nosso espírito, para a nossa alma. Porque o Evangelho tem nos ensinado que se o espírito estiver equilibrado, tudo em nossa volta, inclusive o nosso corpo físico, entra em equilíbrio também. E para nós buscar inspiração, para que a gente possa receber e transmitir com qualidade e simplicidade esses estudos que a gente veio buscar, e para a gente guardar no nosso coração, vamos nos sintonizar com os bons espíritos, com Deus, através da prece, para que isso possa facilitar essa comunicação, essa interação entre nós e o divino. Vamos todos então, pensando em Jesus, pensando nos amigos, tanto encarnados como os desencarnados, que nos proporciona condições e bem-estar, através de instruções, de incentivo, enfim, porque o bem nos quer bem sempre, e é por isso que nós temos muito que agradecer a Deus por nos ter enviado Jesus, e agradecer a Jesus por nos ter enviado o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, esse espírito, essa ideia que vem nos clareando a nossa mente e os nossos sentimentos. Então nós somos profundamente gratos e pedimos a Ti, Jesus, e os benfeitores das nossas vidas, que nos inspire e nos ajude a compreender e a aprender em nós os conteúdos que aqui serão transferidos através da intuição. Que o Seu amor e a Sua presença seja constante em nossas vidas. Que assim seja. Todos nós que adentramos para o estudo da doutrina espírita, temos uma curiosidade a respeito da mediunidade, né? Na codificação nós temos os 5 livros básicos, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese, e também um outro livro complementar, Obras Póstumas, que é uma anotação que Kardec tinha feito em vida, mas com o desencarne deles, depois a Sociedade Espírita Parisiense organizou e publicou esse livro. Faz parte também como o 6º livro da codificação. Quando nós chegamos na casa espírita, pelo menos eu, a gente geralmente é trazido já por circunstâncias mediúnicas, né? As outras escolas talvez não teve condições de nos responder aquilo que nós estávamos sentindo, aquilo que nós estamos percebendo, e a gente veio buscar como talvez o último recurso o entendimento numa casa espírita. Uns vêm, passam, melhoram, vão embora, como no hospital. Outros que têm às vezes mais necessidade, acaba ficando, e depois sobra serviços, trabalhos na casa espírita, que é muito prazeroso e de muita responsabilidade também. Então nós viemos para a casa espírita por essas circunstâncias. Mas quem são os médiuns? Quem é médium aqui? Vamos ver no livro dos médiuns quem são os médiuns. No capítulo 14, Allan Kardec dá um título dos médiuns, o item 159: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Todo aquele ser humano que sente
É médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, primeiro passo. O nome mediunidade e médium foi o codificador que colocou, pela inspiração, para diferenciar, para explicar, porque palavras é apenas um recurso para explicar um sentimento, uma ideia, né? Aí as pessoas falam assim, mas não está na Bíblia. A mediunidade não está na Bíblia. Mas ela está falando de pitonisa, de profetas. Tudo é adjetivos para caracterizar uma condição que certos indivíduos possuem em maior grau. O certo é que é inerente ao ser humano essa condição. Uns é mais aguçados, e esses é o que a gente fala, fulano é médio de psicofonia, de clarividência, de audiência, né? Então são aparelhos, corpos físicos que vêm com as condições específicas para esse fim. Geralmente, quanto maior é a condição do ser humano nesse ou naquela condição mediúnica, maior também é a responsabilidade e também a oportunidade de resgate no trabalho do bem, usando esses recursos, né, que a divindade propõe. Quando os cientistas vão desenvolver um aparelho qualquer, por exemplo, um aparelho de comunicação, um celular, começou com aqueles aparelhos mais simples, depois vai sofisticando e ainda não chegamos na finalidade total. E eu acho que não tem fim a evolução tecnológica. Todo dia eles têm um implemento a mais para colocar nos nossos aparelhos. Uns já vêm configurados e outros a gente fica atualizando, eles ficam atualizando automático, colocando essas condições. Assim também é esse aparelho que o nosso espírito está usando. Está conectado, está preso, molécula a molécula, nesse aparelho. E nós temos os sentidos que a ciência observou, a ciência material observou, através de estudo, e quem é esperto nessa área, sabe os nomes das glândulas, qual é os ácidos, os neurotransmissores, tudo isso para que o espírito possa sentir a sensação. São conhecidos 5 sentidos material. O tato, né? Esse tato da percepção do toque, eu acho que é uma das coisas que a gente, logo que nasce no corpo físico, a gente já sente logo, né? O tato. E esse tato a gente vai diferenciando conforme a condição de cada um. Tudo isso é proporcionado por percepções eletromagnéticas tão sutis, né? De energia mesmo. Ao você fazer isso aqui, você está movimentando um monte de energia para que o seu espírito, que é você, que é eu, possa sentir através desse aparelho. O tato é um deles. O odor, o cheiro, né? Você chega numa cozinha, quem gosta de café, que não está podendo nem sentir muito o cheiro, né? Aquele cheiro de café, ela já aguça outros sentidos, o desejo de sentir aquele aroma, aquele gosto, né? Então o odor, o cheiro, você chega no jardim, tem diversas rosas, flores, é prazeroso você ficar ali. Cada um tem a sua planta de estimação que lhe traz prazer, o odor, o cheiro que ela exala, que ela oferece, né? Tem os odores também que nos repugnam, a putrefação, cheiros ruins, né, de esgoto, essas coisas todas que nos afastam. Então, tudo isso é percepção do espírito através do aparelho, e é sofisticadíssimo. Eu estava vendo um estudo que um físico falando sobre esses sentidos materiais, é a coisa mais linda de ver, só que ele não entende quase nada, mas a gente já percebe o quanto a divindade investiu em nós para construir tudo isso, para nos dar uma sensação de prazer. Você pode ver que tudo isso aqui causa prazer. O tato, quando você gosta de um indivíduo, de um parceiro, de um companheiro, ao tocar essa pessoa, esse tato, esse calor que é transmitido um para o outro,
satisfaz uns aos outros. Então, é Deus atendendo a todos nós. Depois vem o terceiro, a gustação, o gosto, né? Às vezes teve pessoas aqui que já teve Covid ou outras doenças assim, que perdeu por momentos essa capacidade de sentir o gosto. Quão é ruim você alimentar sem sentir o gosto, é muito ruim. Então o espírito sente o prazer através do gosto, e ele alimenta, uns ele não gosta, não tem afinidade com aquele gosto, ele não procura, né? Só sei que tem gosto para tudo, para todos. Então é Deus atendendo nós. A audição, essa capacidade, que também é fantástico, os neurotransmissores, é assim que fala, André, que movimenta, que capta, através das ondas, que é propagada pelo som, pelo ar, e ele decodifica, e o nosso espírito entende e transmite, e entende tudo isso. Isso que nós estamos falando aqui, está acontecendo um processo fantástico, no que fala, que também ouve, e nos que ouve. Então tudo isso é Deus perto de nós, junto de nós, dentro de nós. A visão, o quinto, vamos dizer assim, nessa ordem que eu trouxe, a visão, essa coisa fantástica que a luz nos proporciona, entra dentro desse órgão, os olhos, e atravessa a primeira lente, e vai lá na retina, e aí isso faz uma comunicação ali, eletromagnética também, por pulsos, vai para o cérebro central, e ele decodifica tudo isso aí, e dá cores, dá vida, beleza, e nós estamos reclamando. E nós estamos reclamando que nós estamos só. Nós estamos depressivos, porque não temos nada. A beleza da doutrina espírita está contida em nos mostrar Deus em nós, a sabedoria. Outro dia o nosso irmão José falou sobre, né, quantos metros, quantos quilômetros, foi você, né? O Sari falou, quantos quilômetros de vasos daria para dar a volta no mundo não sei quantas vezes, 2 vezes, se somar os pequenos e os grandes vasos, tudo para fazer essa conexão. Olha a beleza, Deus em nós, sabedoria divina em nós, e nós mergulhados nesse Deus, e ainda ingratos, reclamando. Eu pensei muito nessa tarde, quando eu tomei contato mais direto com essa matéria, porque foi através de um estudo de terça-feira, que nos emocionou bastante, o estudo a respeito da mediunidade, que é oferecido aqui nesse lar. Primeiramente, 30 minutos, a parte teórica de um livro. Nós acabamos o livro dos médiuns há poucos dias, iniciamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro da série de André Luiz, em parceria com Chico Xavier, que nos traz as notícias do mundo espiritual, desse contato mais direto do mundo espiritual com o mundo material, essa interação, essa relação um com o outro. No capítulo 4 fala a respeito das nossas condições mediúnicas de recepção. Talvez eu digo algo para alguém para te provocar um estímulo, alguma coisa assim. Por falta de sabedoria, às vezes a gente joga uma pedrada numa pessoa para ver se ela levanta e anda. E essa pessoa guarda e petrifica na sua mente, no seu ser espiritual, e carrega às vezes esse resultado por centenas de anos, danificando o corpo físico, porque está impregnado no espírito. Então o espírito transmite para o corpo perispiritual, que é o perispírito, que também é um nome para explicar o corpo sutil que sobrevive à matéria, que é uma nomenclatura espírita.
que sobrevive, né, à morte do corpo físico, e ele é semi-imaterial, é um corpo com matérias mais sutis, e é de conformidade do orbe que ele está, da condição que ele está. E a gente vai, aos poucos, conforme vai evoluindo, a gente vai adentrando em matérias que a gente não tem condições nem de imaginar, sutis. Então é infinito a beleza de Deus no universo, e nós estamos inseridos, mergulhados em Deus, através do fluido cósmico universal, que nos originou, que foi mudado, que foi criado o princípio inteligente, fazendo a tríplice universal: Deus, Espírito e matéria. Então tudo isso é matéria de estudo que a doutrina espírita nos trouxe. E a doutrina espírita também nos trouxe, através de estudos e observações, esse sexto sentido, que não é material, que em toda a história da humanidade esteve presente no homem, desde a pré-história, que é a mediunidade, essa capacidade de entrar em relação com o invisível, do qual a gente pertence. Não adianta a gente querer entrar em contato com os mundos celestes, porque nós não somos, nós não temos condições. A nossa antena ainda não está configurada, nosso aparelho, inclusive, tanto o físico como o perispírito, não tem as glândulas, os chips, para fazer essa conexão. Então é de nossa responsabilidade, e educando, porque Emmanuel também diz que todo o nosso organismo físico e o mental, que é o perispírito, são educáveis, nossos órgãos são educáveis, porque nosso corpo físico é composto de órgãos, e o perispírito também, que é o corpo espiritual, semi-material, como nós já dissemos. Então tudo isso são passivos de educação, de treinamento, de adestramento, e a doutrina espírita vem trazer luz para isso. E a gente, empreendendo um pouco de esforço, a gente começa a ver a beleza de Deus presente em nossas vidas, e de posse dessa presença, nunca mais nós vamos sentir só, nunca mais nós vamos sentir depressivos, querer desistir da vida, por conta de acontecimentos comuns, corriqueiro, pelas nossas condições. Nós somos imperfeitos, então nós estamos num mundo de imperfeição. Por isso que às vezes a gente fica assustado: aconteceu isso, é o fim do mundo, olha que está acontecendo tudo isso. Não, nós estamos nesse mundo, esse mundo é nós, entendeu? Às vezes é falta a gente conhecer, às vezes eu estou ali até num equilíbrio mais ou menos, e adentro alguma faixa vibratória do ódio, do ciúme, do rancor, da intolerância, e eu desencadeio um monte de desastre para o meu corpo físico, para a sociedade que vive, que nós somos sócios do mundo, né? Nós não vivemos só, nós vivemos em sociedade, do ambiente, de todas as coisas. Então nós não somos donos de nada, inclusive do nosso corpo físico é um empréstimo, né? Chega a hora, chega lá ela, né? Aquela temida, com a sua cajadinho, fala: vamos embora, não dá tempo nem de mandar uma mensagem. Aqueles que vêm preparados, ela vem conversando, tem mais, mas geralmente os homens, né? Hoje já também está comum as mulheres terem os infartos fulminantes por conta dos estresses, das profissões, essa coisa toda, mas era mais comum só para os homens. Às vezes você está ali, tem um amigo meu há poucos dias, estava num restaurante, pagou a conta, foi pegar o carro para pegar a mulher na frente do restaurante, e lá, dentro do carro, a hora que ele deu partida no carro, ele morreu. Então, ela chega às vezes de surpresa para nós, e nós temos que estar preparados e saber que isso é natural.
A hora que isso acontecer, nós vamos adentrar definitivamente de volta para o nosso mundo original, nosso mundo primitivo, primeiro, que é o mundo espírita, conforme as elucidações dos espíritos, mas já com consciência, sabendo o que nos espera e quem nos espera. Por isso, a importância da vigilância em nossas vidas, de cuidar desses impulsos animalescos que ainda nós trazemos, que foram necessários, nós não podemos desprezá-los. Foi necessário para a evolução humana, material, mas que agora, com essa, aonde nós estamos, é hora de voltar para o lado espiritual, buscar entender esse sentido, o mediúnico, porque nós fazemos isso a vida toda, desde quando nós fomos criados. Todos os dias nós emancipamos, adentramos para o mundo espiritual, e nós trazemos lembranças como correção e educação para o nosso modo de viver. Acordamos às vezes de sonhos, que é vivência no mundo espiritual, parecia que estava acontecendo, e estava acontecendo, e a gente às vezes fica, se foi bom, se sente prazeroso, dá vontade de retornar para aquele sonho e continuar aquela experiência, e se não, a gente fala, ufa, ainda bem que meu corpo físico ainda me recebeu, porque eu corri e escondi aqui, porque senão a coisa não estava boa. Tudo isso são escolhas nossas, e a maioria das vezes por ignorância, por não conhecer-nos, por não conhecer esses atributos, por não buscar o entendimento de nós mesmos. Então a importância que é a doutrina dos Espíritos em nossas vidas, essa codificação organizada para o nosso viver. Nós vamos derrapar? Sempre, não somos perfeitos, estamos em estudo, em experiência, nós vamos aprendendo e testando, mas já é bom quando nós percebemos que nós derrapamos. Nossa, me faltou só mais um pouquinho de paciência. Às vezes você vai bem até um período, mas chegou, você fala, não, agora não dá mais, aí você estoura, então a reprova tem que começar tudo de novo, né? Aí a gente já fica com vergonha, depois que passa aquele fato, a gente fica com vergonha, fala, nossa, mas eu podia ter olhado de outra maneira, essa pessoa não sabe o que eu já sei, né? Aí você já não tem mais raiva da pessoa, você dá vontade de pedir perdão, mas às vezes o orgulho ainda é maior, né? Aí você tem vergonha, que não é vergonha, é orgulho mesmo de voltar lá, falou, você me desculpa, ou dentro de casa, né? A gente tem essa dificuldade, por conta do orgulho ainda, né? Então, médium todos somos, só nos falta educar essa capacidade mediúnica, para que nós possamos tirar proveito dessa condição, porque na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. Veja bem, lança um filme, faz uma propaganda, tem os horários de todos ir assistir, não tem? O horário das sessões, começa a tal hora, termina a tal hora, sala tal. Quantas pessoas levantam dos seus afazeres e vão para lá assistir, com o mesmo objetivo, na mesma faixa vibratória, com a mesma intenção? Agora imagina nós no universo inteiro, no universo material que nós conhecemos e no universo infinito, no multiverso. Quantas mentes estão conectadas, sintonizadas comumente dizendo, com o mesmo objetivo? E aonde que nós, qual faixa que nós estamos nos colocando? Na faixa que nós nos conectarmos é a que nós vamos vivenciar. Por isso nós temos que nos vigiar, ou vigiar e orar. A gente costuma orar para a gente e vigiar os outros. Não, nós temos que orar por todos e vigiar a nós. Mas para vigiar com segurança, nós temos que ter os recursos.
E os recursos estão todos na codificação, no Evangelho de Jesus. Não importa qual religião você professa, não é a religião que vai te fazer mais feliz, é o seu esforço pela busca do entendimento e a vivência do Evangelho, da vida, do modelo que Jesus é para nós. Fazer o que ele fazia, sem violência, mas também com energia, mas uma energia amorosa, tolerância, sempre. E no livro Seara dos Médios, no capítulo 38, Emmanuel, que é uma parceria com Francisco Cândido Xavier, vai nos ditar a lição de número 38, que vai falar sobre faixas. Qual faixa que nós estamos nos sintonizando? Essa é a grande responsabilidade nossa. Buscar o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, e depois, na vivência, no contato com o outro, no contato com as coisas, com os objetos, com a natureza, nós ir ajustando a nossa faixa vibratória, e nós vamos sentindo prazer ou não. Se for prazeroso, mas é um prazer real, não é esse prazer que o carnaval mostrou aí, não é esse, é a satisfação de realização, de plenitude, que todo espírito, através dessa condição mediúnica, é capaz de sentir. Igual nós falamos, quando nós temos sonhos, desdobramentos bons, nós acordamos e quer até voltar para aquela condição. Quando não é, a gente não quer voltar. Então também, nas nossas realizações, quando nós realizamos tarefas benéficas, principalmente para nós mesmos, porque vai ser bom para nós e vai ser bom para todos, principalmente para aqueles que estão mais junto de nós. Então vamos lá para a leitura do capítulo 38 do livro Seara dos Médios de Emmanuel. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é o idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Nas redes sociais, o que nós mais gostamos de ver? É o objeto que nos prende mais a atenção. E dos espíritos? O que nós gostamos de receber como influência? Fofoca? É só querer. Maledicência? Gratidão? Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente dito, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. Olha, eu estourei ontem de novo, resolvendo aqueles problemas de trabalho, essas coisas todas. Mas entra a experiência, foi desagradável, me trouxe. Eu agora tenho experiência que se eu fizer aquilo de novo vai ser mais desagradável ainda. Então eu vou corrigir. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. O que nos está estimulando a depressão? A falta de gratidão? É a falta de percepção da beleza que a vida é? A vida material? O nosso planeta, por mais que nós somos imperfeitos, olha a beleza, a perfeição que é o nosso planeta. Cada região nos oferece algo. E aí vem a evolução. E se a gente for precavido, previdente e responsável, a gente pode visitar todas essas regiões através do trabalho. A gente vai trabalhando com a programação e a gente pode visitar e conhecer essas belezas do nosso planeta, contemplar Deus na sua criação.
Aí não vai sobrar tempo para a gente ficar reclamando só aquela reclamaçãozinha mesmo cotidiana, né? Que ainda, mas não aprofundar, porque quando nós aprofundamos em pensamento na insatisfação, nós vamos antenar com o universo de bilhões ou trilhões, ou não sei que número é, de mentes que está nessas mesmas condições, e vai ficar muito mais difícil para nós. A hora que esses vícios baterem na nossa porta, lembremos de olhar para o nosso corpo físico, de estudar a respeito desses sentidos material, observar a obra de arte perfeita que é o nosso corpo, para atender nosso espírito. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Mas fulano falou que eu sou isso, sou aquilo outro. O problema dele, é a visão que ele tem, é o sentido que ele consegue captar. Eu não preciso ser o que o outro deseja que eu seja. Eu não preciso transformar o que o outro deseja que eu me transforme. Se o outro está antenado com o bem, ele vai sempre desejar que você seja bom. Nós já exercitamos isso para aqueles que nós chamamos de nossos. Não desejamos todo o bem, toda a fartura, toda a fortuna, todo o bem-estar para os nossos filhos? E o filho do outro? Também não é filho? Né? Então nós temos que proporcionar para todos, porque quanto mais gente feliz tiver, mais possibilidade de ser feliz eu vou ter. Por isso que Jesus falou: quanto mais você dá, mais você recebe. E nós, espertos, como nós queremos ser, criamos através da religiosidade, que é dando as coisas materiais para a igreja, ou para os pastores, ou para que vai. E a gente quer ter uma caneta, mas não está satisfeito, quer duas. Então eu vou dar essa que eu vou receber 3. Não, você deu? É material? Foi. Você pode até conseguir outras, mas essa já foi. Agora o amor não, a amizade, né? Quantos amigos que os pais mais velhos hoje têm, que foi trazido pelos filhos, trazido pelos netos, porque ele deu a oportunidade, recebeu, acolheu esses amigos dos filhos, dos netos, e hoje ele tem o amigo, mais um amigo, e mais um amigo, e mais um amigo. Quando nós fazemos o bem para um estranho, quantos espíritos benfeitores e espíritos com condições de nos ajudar amanhã ou depois na hora da dificuldade, que estão ali presentes. E a gente ainda fala assim: não vou fazer porque isso nem aparece. A gente está doido para aparecer, né? Fazendo as coisas boas. Não aparece? Será que não? Tem até uma história de um moço que todo dia ele ia na igreja e dizia: Jesus, eu estou aqui. A oração dele era essa. Ele entrava dentro da igreja católica, ia lá perto do altar, ajoelhava: Jesus, eu estou aqui. E aí passou-se os anos, ele ficou velho, e um dia ele adoeceu e estava sozinho. O mestre veio na hora derradeira e disse: meu filho, eu estou aqui agora com você. Então a oração não precisa ser um texto, não precisa ser uma coisa, é o sentimento. E esse sentimento do bem, do prazer, da bondade, da fraternidade, é o estímulo que vai fazer com que viaja por esse fluido cósmico universal e antena com todos os espíritos que estão nessa sintonia. Então é muita gente, é muito mais do que aqueles que estão antenados no mal. Basta nós querermos. No nosso sistema solar, por exemplo, só tem o planeta Terra, que é de provas e expiações, né? No meio desses infinitos de sóis e de coisas. A informação que nós temos até hoje é só a Terra, que é de provas e expiações. Então os outros mundos já estão muito à frente de nós.
Então a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou não. Aí que entra a condição de nós sabermos se nós somos médios. Mas agora eu estava tão equilibrado, agora eu estou tão assim. Então, por conta da nossa mediunidade, dessa condição de nós ligarmos com o ambiente que nós estamos. Recebemos uma visita agradável, maravilhosa. De repente essa pessoa vai embora e a gente fica com aquela sensação de saudade, de querer mais tempo com aquela pessoa perto de nós. Às vezes, pessoas totalmente que não têm nenhum interesse material, nem afetivo, sexual ou comercial ou qualquer coisa, só o prazer de estar ali. Ou outras vezes nós recebemos pessoas que nos visita ou passa pelas nossas vidas e deixa um rastro de mal-estar. Nós estamos aceitando ou procurando sintonizar com essas coisas. Quando isso acontecer, saibamos que é porque nós somos médios, nós captamos aquela onda, não é nosso, não precisamos ficar com isso. Como que nós vamos fugir disso? Pensando no bem, visitando uma flor para dispersar a mente. Médio, quando está em treinamento, chega na casa espírita todo desequilibrado e entra para os estudos e depois para os treinamentos, as primeiras comunicações fica sentindo mal, aquele mal-estar que o espírito sente. No livro da mediunidade conta até uma história de um rapaz que vai ser incorporado, nós ainda não chegamos lá, mas eu já li esse livro umas 2 vezes. O médium, a hora que ele recebe, ele sente falta do membro que o espírito, o ser, recebeu por indução, por uma praga do pai, por ele ter batido no pai. O pai disse que ele ia perder aquele braço, e logo ele sofreu um acidente, e ele perdeu esse braço e faleceu por conta da perca desse braço, e entra no mundo espiritual com o órgão totalmente inválido, como uma paralisia, naqueles casos que tinha paralisia, uma perna, um braço. E aí o médium recebe e sente isso. Mas isso não é do médium. Ele está sentindo momentaneamente ali. Aquela visita desagradável que te deixou um mal-estar, aquela energia não é sua. Você só está sentindo. Aí você sintoniza através da oração, através de um livro, dispersar a mente para as coisas boas e passa. Porque não é seu. Não é sua condição. Você está procurando ou aceitando os pensamentos alheios, os sentimentos alheios. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Quantas mil pessoas tem em Rondonópolis? E hoje, quantas pessoas estão num templo como esse buscando entender e conhecer sobre si mesmo? Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Então, muito cuidado, nós devemos ter muito cuidado com o que nos é ofertado nas redes, pela internet, para a gente não ficar ligado naquilo. Aquilo que a gente pode resolver, resolvamos. Aquilo que nós não nos damos conta, passamos adiante. Oramos para que as pessoas capacitadas possam ser inspiradas pelos bons espíritos para resolver aquela situação, para que a gente não entre nessa onda e sofra, e transmite para os nossos próximos o mal-estar que nós estamos vivenciando. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Imaginamos nós, sem nenhum conhecimento de navegação, nos solta no meio do mar, sem os aparelhos que nos auxiliarão. E se tiver os aparelhos, se nós não tiver a instrução para operar essas aparelhagens. Olha o desespero, né? E nós estamos inseridos nesse mar, no mar da vida, com toda essa aparelhagem sofisticadíssima, e nós não sabemos usar, né?
E a doutrina espírita, ela vem nos ajudar. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental e de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que alturas lhe brilha a faixa. Então, nós nessa vida, com esse aparelho todo, sem saber operá-lo, mas se nós tivermos uma boa intenção, um bom propósito, esforçando, dedicando, nós vamos sintonizar com aqueles técnicos que já vivenciou isso aí, que sabe operar essa aparelhagem, que vai nos auxiliar através da intuição. Ah, eu tive uma ideia, vou apertar esse botão aqui agora. Vou apertar o botão da gratidão. Isso vai desencadear um monte de benefícios para as nossas vidas. A gente operando esses botões. Da fé, da confiança, da beleza. A gente vai resolver muitas coisas. Com a bússola do Evangelho. Veja só, né? Que vai nos dar a direção. A bússola do Evangelho. Sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema da sintonia corre por nossa conta. Então, eu fiquei pensando, estou pensando. E não pensava assim, então, é inspiração. Essa aparelhagem toda, com capacidade de sintonizar com as luzes, e eu aqui conectado, no rancor, no ódio, na insatisfação, na tristeza, na depressão. Eu posso escolher continuar assim, mas eu também posso escolher não querer mais continuar assim, e buscar na bússola, que é o Evangelho, a direção. E Jesus nunca falhou conosco. Ele está com o leme de nossas vidas. Basta nós querermos que Ele nos dirija, porque a faixa que Ele vive é do amor e da bondade infinita. A ciência nos esclarecendo o que é composto, as químicas, as combinações, para tudo isso funcionar perfeitamente. E nós ali, ó, todo dia trabalhando contra, para desorganizar tudo. Então, todas as vezes que nós estamos ansiosos por mais e mais comida, mais bens materiais, mais sexo, que a gente não gosta de falar disso, mas é um fator primordial que desencadeia sublimação e também desequilíbrio para toda a humanidade. E a gente não quer falar disso, principalmente dentro da religiosidade, que seria a escola para nos educar esse sentido. Por conta dele, todos nós estamos aqui. E o que nós fazemos? Não sacia. Será que nós estamos só? Nesse conjunto? Por que quando eu vou tomar uma garrafa de cerveja, eu não tomo só uma? Ou tomo só um gole, que eu estou com vontade, com sede? Eu tomo outra, eu tomo outra, eu tomo outra. Será que não está vindo um monte de gente tomar comigo? Usando todo esse benefício, porque ele perdeu essas entidades. Não é porque elas são más, elas gostam daquilo que eu gosto. Então, a sintonia, nós vamos escolhendo essa sintonia. Quando eu permito em abrir uma outra garrafa, mais um gole, eu estou permitindo essa ligação com infinidade de irmãos que está na mesma sintonia e querendo a sensação. E aí ele precisa do nosso corpo físico, dessa organização de todos esses sentidos para ele sentir, porque o perispírito não precisa abrir a boca para falar, porque a comunicação deles não é mais pelo ar, pelo som,
é pelo pensamento. Então, também eles não comem, não bebem, mas eles querem sentir aquela loucura que os entorpecentes nos passam. E aí eles precisam de nós. E aí nós precisamos deles. E aí nós vamos sofrendo. Um dia nós resolvemos a deixar, e nós sentimos os efeitos, o assédio, porque quando nós queremos mudar de vida para uma vida melhor, é um monte de conjuntos e acontecimentos nos querendo atrapalhar. Aí é a hora da persistência, de buscar, de tomar nota de todos esses conhecimentos e senti-los, observando nosso meio, nós, para que a gente veja a beleza de Deus em nossas vidas. Vós sois deuses, podes fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas se quiseres, fala de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite de estudo e de aproximação do seu coração conosco. O Senhor sempre está conosco, mas nem sempre nós estamos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos mais tempo com a sua presença. Que nós possamos permitir-te a expressar a sua vida em nossas vidas, para que assim, onde quer que nós estejamos, nós possamos ser instrumentos do seu amor. Nas horas difíceis, de desequilíbrio, seja tu, Senhor, a nossa direção, para que nós possamos ser libertos da animalidade que ainda trazemos dentro de nós. Abençoa-nos e abençoa toda a humanidade, para que todos possam ter, Senhor, o desejo e a oportunidade de conhecer o Consolador, que o Senhor prometeu e nos trouxe para estar conosco para sempre. É o desejo de todos nós, para hoje e sempre. Que assim seja.